Hoje, olha, a tarefa é daquelas. Vamos explorar alguns trechos e ideias centrais de um colosso do pensamento, a Fenomenologia do Espírito, do Hegel. Temos aqui partes do prefácio, da introdução e de várias sessões acompanhando a jornada da consciência. A nossa missão aqui, tentar, tirar o sumo de alguns conceitos-chave, acompanhar um pouco esse caminho super complexo que o Hegel descreve. É tipo escalar uma montanha filosófica. Difícil pra caramba, mas à vista lá de cima, uau! Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Logo de cara, lá no prefácio, o Hegel já desafia a gente a pensar diferente sobre o que é verdade em filosofia. Ele diz que não dá para ver os sistemas filosóficos como certos ou errados, sabe? Como se fossem opiniões competindo. Ele usa uma imagem ótima. A verdade se desenvolve como uma planta. O botão some quando a flor abre, né? E a flor dá lugar por fruto. São momentos diferentes, todos necessários de um mesmo processo vivo. Exato. Isso é fundamental para pegar a ideia dele. Ele critica essa visão meio estática, que só quer concordar ou discordar. Para Hegel, a diversidade toda da história da filosofia é, na verdade, o próprio desenvolvimento da verdade. Cada sistema é um momento, uma etapa necessária, sabe? Dessa unidade maior que vai se construindo dialeticamente. A verdade não é uma coisa parada, é um resultado que surge da superação de contradições. É o famoso Aufheben, Ah, o Aufheben. Aquela palavra difícil, né? que é negar, mas conservar e elevar. Isso. Negar, preservar e elevar para um nível de compreensão maior. É bem por aí. E ele também desce a lenha no que chama de formalismo, aquela ideia de que não adianta ter uma formulazinha pronta e sair aplicando em tudo, achando que está conhecendo as coisas. Ele compara isso a ter só, sei lá, duas cores, tipo preto e branco, e tentar pintar o mundo inteiro. Fica tudo cinza, né? Pois é, Sem vida. exatamente. O conhecimento de verdade, para Hegel, exige mergulhar na vida interna daquilo que você quer conhecer, no movimento próprio da coisa. Não é só colar um rótulo por fora. Tem que entender como algo se desenvolve a partir das suas próprias tensões, da sua dinâmica interna, assim. Entendi. Aplicar esquema de fora é meio que ignorar o que faz aquilo ser o que é. Perfeito. Ignora a singularidade, a complexidade. Aí vem a introdução, que nos prepara para essa super jornada. A consciência comum tentando chegar no que o Hegel chama de saber absoluto ou ciência. Ele até chama de ciência da experiência da consciência. Parece uma jornada de autoconhecimento filosófico, né? E que jornada, viu? É intensa. O caminho envolve a consciência perceber que aquelas certezas mais imediatas, sabe? O que parece óbvio, na verdade, são limitadas, às vezes até ilusórias. É um caminho que passa pela dúvida, pelo famoso Zweifel e às vezes até pelo desespero, a Verzweiflung, quando as formas anteriores de saber não dão mais conta. Cada figura ou forma da consciência que ele descreve é um passo necessário nesse aprendizado, mesmo que doa abandonar as seguranças antigas. E tem um ponto que eu acho incrível. Hegel sugere que cada um de nós, quando se educa, meio que refaz os passos dessa história toda do espírito humano, o tal do espírito do mundo, só que a gente faz de um jeito mais fácil, digamos assim. Mais fácil porque o caminho já foi trilhado, né? Isso. A cultura, a história já prepararam o terreno. O passado vira nossa base, nossa natureza inorgânica, que a gente assimila para ser quem a gente é. Exato. E ele bate na tecla da paciência para percorrer esse caminho longo. Die Länge dieses Wegs zu tragen, né? E da importância de se deter em cada momento porque cada um é necessário. Jedes Moment ist notwendig. Não tem atalho para a ciência hegeliana. Tem que acompanhar o processo todo, detalhadamente, de como a consciência experimenta o mundo e a si mesma e vai superando as limitações passo a passo. Então vamos tentar dar uma olhada nesses passos iniciais. Tudo começa com a forma mais básica, a certeza sensível. Parece o conhecimento mais seguro de todos, né? Isso que está bem aqui na minha frente, aqui, agora, parece que não tem como errar.
Parece, mas aí o Hegel mostra a mágica. Essa certeza se desfaz assim que a gente tenta falar sobre ela ou fixá-la. Eu digo, agora é noite, beleza. Mas se eu escrevo isso, amanhã a frase está lá, mas já não é mais noite. O agora que eu usei virou universal, serve para qualquer agora. Perdeu aquela particularidade que eu queria pegar. Mesma coisa com aqui. Se eu aponto para isto, sei lá, uma árvore, a palavra isto serve para qualquer coisa. A tentativa de agarrar o particular imediato joga a gente sem querer num universal que é mediado pela linguagem e pelo pensamento. A verdade não está na sensação pura, que a gente nem consegue dizer direito, mas no conceito que sai dessa tentativa. Hegel até cita os mistérios de Eleusis. Ah, é? Como assim? Ele diz que ao comer o pão e beber o vinho, que são símbolos do sensível, os iniciados sentiam o desespero pela transitoriedade dessas coisas. Percebiam que o ser verdadeiro não estava ali, na coisa que some. A contradição é clara. A certeza que parecia a mais rica é, na verdade, a mais pobre e abstrata. Que doido isso. Entendi. A certeza sensível não dá conta. A consciência precisa de algo mais estável. E aí ela avança para a percepção. Certo. Isso. Agora não é mais o isto que some, mas coisas com várias propriedades. O exemplo do sal. Ele é branco e também salgado e também cúbico. A consciência percebe a coisa como una, mas também como um monte de propriedades diferentes. Como que concilia a unidade da coisa com essa diversidade toda? Essa é a nova encrenca, a nova contradição. A percepção tenta resolver isso de vários jeitos. Talvez a coisa seja una mesmo e as propriedades são só nosso jeito de ver, ou talvez as propriedades que existem separadas e a coisa é só o lugar onde elas se encontram, mas nenhuma dessas tentativas se sustenta direito. A coisa parece que se dissolve, ora na unidade pura, ora na multiplicidade pura. Essa instabilidade toda empurra a consciência para buscar algo por trás das aparências, um princípio que una tudo, que não seja a própria coisa que a gente percebe. É aí que entra o entendimento. E ele critica o senso comum aqui, né? Critica, porque o senso comum fica preso nessas armadilhas da percepção, achando que as distinções que ele faz são óbvias e finais, e não são. Certo. Então a percepção também falha em dar certeza. A consciência vai buscar explicações mais fundas. Chegamos no entendimento, que busca leis por trás dos fenômenos. Surge o conceito de força. As coisas mudam porque tem forças agindo, se expressando, interagindo num jogo de forças. Isso mesmo. O entendimento primeiro pensa numa força que se manifesta, que causa mudança, e depois se retrai. Mas logo ele percebe que uma força só existe em relação a outras forças. Uma que chama e outra que responde, digamos assim. São interdependentes. Essa relação constante leva o entendimento a pensar na ideia de lei, uma regra estável que descreve esse fluxo todo. A gente passa do mundo visível, o fenomênico, para um mundo suprassensível, invisível, que é o mundo das leis que governam os fenômenos. E é aqui que a parada fica, nossa, muito doida, pra mim, pelo menos. Hegel não para nesse mundo das leis. Ele introduz um segundo mundo suprassensível, o mundo invertido. É tipo como se por trás desse mundo das leis que o entendimento acha, tivesse outro mundo onde tudo é o contrário. O doce aqui é amargo lá, o norte aqui é sul lá, o que é punição aqui é perdão lá. O que é isso? Não é só um mundo de ponta cabeça ou é? Não é só um oposto literal, tipo espelho. O mundo invertido é um jeito genial do Hegel mostrar que as próprias leis e conceitos do entendimento carregam dentro de si a sua própria contradição, o seu oposto. A lei não é tão fixa assim. O conceito de doce só faz sentido em relação ao não doce ou amargo. O norte pressupõe o sul. O entendimento precisa ir além da lei estática e sacar essa diferença interna, essa unidade dinâmica dos opostos, que Hegel chama de infinito. Ah, tá. O mundo invertido revela que a verdade do fenômeno não é só a lei estável por trás dele, mas inclui a negatividade, a contradição, o movimento que está no coração da própria lei. É um passo-chave para entender a dialética da realidade em Hegel. Ok, isso é denso, mas acho que peguei a ideia geral.
A busca por leis fixas acaba mostrando que a própria lei tem uma tensão interna, contém seu oposto. Superado o entendimento, o foco muda de novo, radicalmente. Chegamos na autoconsciência. Agora, o interesse não é mais o objeto lá fora, mas a própria consciência que conhece. Como que ela se afirma? Primeiro, Hegel diz, é pelo desejo. Ela tenta negar, consumir o objeto para provar que ela é independente. Mas isso não funciona muito bem, o objeto resiste. A virada é, a autoconsciência alcança sua satisfação apenas em outra autoconsciência. E essa frase joga a gente direto numa das partes mais famosas e influentes da fenomenologia. A luta por reconhecimento. Quando duas autoconsciências se encontram, cada uma quer ser reconhecida pela outra como um ser livre e independente. Para provar que elas não estão só apegadas à vidinha biológica, elas entram numa luta de vida ou morte. Arriscar a vida é a prova da liberdade delas em relação à natureza. Mas a luta normalmente não acaba com a morte de um, né? Resulta numa relação desigual. Um que arriscou tudo e venceu vira o senhor, e o outro que teve medo, preferiu a vida e se submeteu, vira o escravo. O senhor parece que conseguiu o reconhecimento que queria. Parece, mas é um reconhecimento furado. O senhor é reconhecido por alguém que ele não reconhece como igual, por uma consciência dependente. A dialética aqui é surpreendente. É o escravo quem, olha só que paradoxo, acaba trilhando um caminho mais rico para a autoconsciência. Como assim? Por duas experiências-chave. O medo absoluto da morte que ele sentiu diante do Senhor, que fez ele perceber a fragilidade de tudo, e principalmente o trabalho. Ao trabalhar e transformar a natureza para servir o Senhor, o escravo deixa sua marca no mundo, ele objetiva a própria consciência. Ele aprende a dominar a natureza e, nesse processo, ele se disciplina, desenvolve habilidade e um sentido próprio, eigener Sinn, uma consciência da sua capacidade de criar, de dar forma ao mundo. Caramba, que virada! Então o trabalho que parecia só servidão vira o caminho pelo qual o escravo conquista uma independência e uma autoconsciência que o senhor, que fica lá passivo, dependendo do trabalho do outro, não alcança do mesmo jeito. Isso tem um impacto gigante para pensar a história, a sociedade. Enorme, sem dúvida. Essa dialética senhor-escravo é um motor potente na análise hegeliana. Depois dela, Hegel analisa figuras da autoconsciência que tentam achar a liberdade se refugiando no pensamento, meio que saindo desse mundo social de conflito. Aí vem o estoicismo, buscando liberdade na indiferença do pensamento puro, o ceticismo que nega toda certeza, mas acaba se enrolando nas próprias contradições, e de forma muito forte, a consciência infeliz. A consciência infeliz. Essa figura parece central. É a consciência dividida, né? Que se sente separada, alienada de um absoluto, de uma essência que ela joga lá num além que nunca alcança, tipo um Deus distante. Ela vive essa divisão sofrendo, querendo uma união que sempre escapa. Exatamente isso. A consciência infeliz representa essa dor da separação interna e da busca sem fim por reconciliação. É uma figura-chave, porque mostra os limites de uma liberdade só interior e prepara o terreno para a próxima grande etapa, a razão. A razão chega com uma confiança otimista. Eu sou toda a realidade. Ou seja, existe uma harmonia básica entre meu pensamento e o mundo. E como que a razão tenta provar essa confiança? Primeiro, ela sai observando o mundo, tentando achar a racionalidade lá fora. Observa leis da natureza, a vida orgânica, e depois se volta para si mesma, buscando leis psicológicas. É aí que Hegel analisa e critica coisas como a fisionomia e a frenologia. Essa fase da razão observadora é importante, mas também limitada. Hegel mostra como a razão, tentando achar leis fixas na natureza ou na psicologia, muitas vezes simplifica demais ou perde de vista a dinâmica, a liberdade do espírito. A crítica à frenologia, aquela ideia de determinar o caráter pelas protuberâncias do crânio, é especialmente ácida. Sim, eu lembro dessa parte ser bem demolidora. Hegel acha um absurdo total buscar a essência viva do espírito num objeto morto, externo, como um osso do crânio. Ele vê isso como o máximo da reificação, da coisificação, uma negação completa da natureza do espírito. É quase dizer que a realidade de alguém é o esqueleto dela.
A ironia dele é afiada. Ele sugere, quase brincando, que a resposta certa para um frenologista talvez fosse esmagar o crânio dele para provar que um osso é só um osso. É uma forma radical de mostrar o quão redutor e materialista essa abordagem para entender a consciência humana. A razão precisa ir além de só observar de fora. Superada essa fase, a razão se realiza de forma mais concreta no espírito, no Geist. Aqui não é mais a consciência individual isolada, mas a razão objetivada na vida social, nas instituições, na cultura, na história. A primeira forma que Hegel analisa é a eticidade, a Sittlichkeit, que ele associa à Grécia Antiga, onde tinha uma unidade mais imediata, harmoniosa, entre o indivíduo e as leis da cidade, da polis. Uma unidade bonita, mas frágil. Hegel mostra, por exemplo, com a tragédia de Antígona, como essa harmonia inicial se quebra. Surge um conflito entre diferentes leis éticas. A lei da família, representada pela Antígona, querendo enterrar o irmão, e a lei do Estado, representada pelo Creonte, proibindo o enterro. As duas têm sua razão, mas entram em choque, revelando uma tensão dentro da própria eticidade. Esse conflito e a sociedade ficando mais complexa levam a uma nova figura, a alienação, Entfremdung. O indivíduo agora se sente estranho, desconectado das forças sociais e culturais que ele mesmo ajudou a criar. O poder do Estado, a riqueza, viram forças externas, opressoras. O mundo da cultura, da Bildung, vira um lugar de estranhamento. Sim, e a própria linguagem pode virar veículo dessa alienação. Hegel faz uma análise incrível da linguagem da lisonja, onde as palavras são usadas não para dizer a verdade, mas para bajular o poder, para mascarar as relações reais de dominação e dependência. O espírito se sente perdido no seu próprio mundo. E como reação a essa alienação toda, surgiu o esclarecimento, a Aufklärung, o iluminismo. A razão crítica se volta contra a fé, a superstição, as autoridades antigas, que são vistas como fontes de alienação. O lema é a autonomia da razão, buscar a pura compreensão e a utilidade como critério. O esclarecimento tem um papel libertador fundamental, claro, mas Hegel, sempre dialético, aponta também os perigos. Levado ao extremo, esse desejo de impor uma liberdade absoluta, uma vontade geral puramente racional, que não tolera diferença nenhuma, pode virar o terror. Uma referência clara à fase radical da Revolução Francesa, né? Sim. A tinte de realizar a liberdade abstrata acaba destruindo a liberdade concreta. Essa experiência traumática leva a uma nova tentativa de basear a ética, a moralidade, moralité, que a gente associa muito a Kant. A lei agora não é buscada fora, na sociedade e na tradição, nem na crítica radical, mas dentro da consciência individual, na intenção pura, no dever pelo dever. É uma interiorização da lei moral. Só que, para Hegel, a moralidade kantiana também tem suas contradições. A boa intenção pura é difícil de realizar no mundo real complexo, e a consciência moral pode cair na hipocrisia, ou ficar paralisada por conflitos de deveres que não têm solução fácil. A ênfase só na interioridade abstrata não consegue reconciliar o indivíduo com o mundo. E assim, ufa, depois dessa jornada longa e cheia de reviravoltas, a gente se aproxima das etapas finais. A religião e o saber absoluto. Como que a religião entra aqui no final? Para Hegel, a religião é a consciência que o espírito coletivo histórico tem de si mesmo em relação ao ser absoluto. É uma forma de autoconsciência do espírito, mas que também evolui na história. Ele descreve essa evolução passando pela religião natural, depois a religião da arte, dos gregos, até chegar na religião revelada, o cristianismo. Ele considera o cristianismo a forma mais alta de consciência religiosa, porque nela o absoluto se revela como sendo ele mesmo espírito. Mas ainda não é o ponto final, né? Mesmo na religião revelada, Hegel diz que o absoluto ainda é entendido na forma de representação, a Vorstellung. Ou seja, Deus ainda é de algum jeito um objeto para a consciência, algo diferente dela,
mesmo que a relação seja de fé, de amor. Exatamente. A representação ainda mantém uma certa dualidade. O saber absoluto, o Absolutswissen, é o estágio final onde essa separação é superada de vez. O espírito não só se relaciona com o absoluto, mas se reconhece como espírito absoluto. O sujeito e o objeto, o pensamento e o ser, a consciência e o seu conteúdo, tudo alcança a identidade. A filosofia, a ciência, no sentido hegeliano, é esse saber que compreende conceitualmente toda essa jornada que foi percorrida, toda a história da manifestação do espírito. É o espírito pensando a si mesmo. A história e a ciência dessa jornada são, naquelas palavras finais e superpoéticas do Hegel, a memória e o calvário do espírito absoluto. Ufa, que viagem, que percurso extraordinário. A fenomenologia traça essa escalada épica da consciência desde a sensação mais básica até essa autocompreensão total do espírito. Tentando resumir essa imensidão toda, o que fica de mais forte? Talvez essa ideia de que o conhecimento, a cultura, a própria realidade se desenvolvem por um processo sem fim de tensão, contradição e superação, o tal do Aufheben, né? Sem dúvida. Acho que o essencial não é nem decorar cada etapa, mas sacar a lógica desse movimento dialético. Hegel mostra como formas de pensar e viver que parecem estáveis, definitivas, acabadas, acabam mostrando seus limites internos, suas contradições, e são empurradas para se transformar em algo mais complexo, mais abrangente. É um convite a pensar o desenvolvimento, seja pessoal, social, histórico, não como uma linha reta, mas como esse processo constante de negar, preservar e elevar. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se Hegel está certo quando sugere que cada um de nós, ao aprender e viver, meio que recapitula essa longa história do espírito, então fica a pergunta: como que as nossas próprias lutas do dia a dia para entender o mundo, para sermos reconhecidos, para achar sentido, para lidar com as contradições da sociedade ou de nós mesmos, espelham, em pequena escala, esses grandes movimentos que ele descreveu? Onde que a gente reconhece na nossa experiência as figuras da certeza sensível, da luta por reconhecimento, da consciência infeliz ou da busca pela razão? É algo profundo para a gente pensar. Agradecemos demais a companhia de todos nesta exploração que foi sim desafiadora, mas com certeza fascinante do pensamento hegeliano.